Esse vídeo, então, nós vamos ver a consideração de barras inextensíveis em pórticos e quais são as consequências em termos de deslocabilidade. Vamos chegar no final a regras para identificação de deslocabilidades externas, deslocabilidade do tipo translação para pórticos com barras inextensíveis. Tá? Então, isso é importante porque nós vamos entender o conceito de contraventamento ou travejamento de pórticos, que é um conceito muito importante no projeto de estruturas. O contraventamento é utilizado para enrijecer lateralmente pórticos, para que eles não tenham deslocamentos laterais muito grandes, o que seria, até não seria um problema de estabilidade, né? Mas é um problema mais até de funcionamento. Né? Você não quer que os pórticos tenham um deslocamento muito grande, porque você não vai ter problema de janela, de porta, que não vai se encaixar. Então isso além de ser desagradável, né, para o ser humano, você sentir que existem deslocamentos excessivos. Pode não ser contra segurança, pode ser seguro, estável, mas é uma questão que é importante. Então, isso a gente entende bem quando a gente considera barras inextensíveis, esse conceito de contraventamento, que é isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Tá? Só lembrando o que nós já vimos antes, que nós estamos tratando de análise de primeira ordem, que é análise para pequenos deslocamentos. Né? Isso nós já vimos assim, a consequência fundamental dessa hipótese, dessa análise de primeira ordem de pequenos deslocamentos, é que o efeito axial é dependente do efeito transversal à flexão de uma barra. Tá? Então, por exemplo, uma barra em balanço com uma carga em flexão, essa hipótese faz com que o deslocamento vertical do ponto da extremidade livre do balanço, ele não tem deslocamento horizontal, só tem deslocamento vertical. É uma coisa, ou seja, e no caso de uma viga biapoiada, por exemplo, com uma carga centrada no meio, tem uma flexão da barra, mas, entretanto, o nó no apoio do primeiro gênio na direita, aqui nesse caso, poderia se movimentar na direção horizontal, por hipótese ele não se movimenta, porque a flexão não provoca deformação axial. Isso pode ser visto de uma outra maneira. Nós podemos dizer isso assim, olha, a distância na direção do eixo indeformado de uma barra entre os dois nós extremos não se altera quando esta barra se deforma transversalmente por flexão. É uma hipótese, parece estranho, né? Porque, como assim, a barra está se deformando e ela está aumentando de comprimento quando ela se deforma? É uma aparente inconsistência, só isso tem a ver com o fato de nós estarmos considerando pequenos deslocamentos e a gente tem que ter sempre isso em mente, isso sempre está sendo considerado nessa análise de primeira ordem. Análise de segunda ordem, nós já fizemos até um vídeo anterior, mostramos que ela isso provoca um comportamento não linear da estrutura, a chamada não linearidade geométrica, o fato de nós considerarmos as condições de equilíbrio na configuração deformada do modelo faz com que o modelo tenha um comportamento não linear e isso é feito na estrutura, mas nós estamos ainda no início, na análise estrutural, em que a gente considera apenas efeitos de primeira ordem. Outra consequência disso é que nós também estamos desprezando o efeito de flambagem de barras, que é a perda de estabilidade provocada por compressão. Ou seja, a compressão não provoca flexão. Então, nós não estamos considerando o efeito de flambagem, isso já foi dito, mas eu estou só ressaltando que nós estamos fazendo aqui essa análise de primeira ordem para pequenos deslocamentos. Uma outra coisa interessante que vale resgatar é entender que quando nós temos agora barras inextensíveis e barras infinitamente rígidas, por exemplo, a essência do método de deslocamento vai aparecer. Qual é a essência? O que é uma deslocabilidade? Uma deslocabilidade é um parâmetro que define a configuração deformada da estrutura. Então você define unificamente a configuração deformada de um modelo estrutural através das deslocabilidades, através desses parâmetros. Tá?
E nós agora, quando nós tínhamos barras extensíveis, ficava sempre, as deslocabilidades eram as componentes livres de deslocamentos e rotações nodais dos nós do modelo. Quando nós temos essas hipóteses de barras extensivas ou barras infinitamente rígidas, a gente perde essa característica e a gente volta para a essência de quais são os parâmetros que definem a configuração deformada, é o que nós queremos determinar. Outra lembrança importante que nós vamos fazer é que, dada uma configuração deformada do modelo estrutural, onde se conhece todas as deslocabilidades, é sempre possível determinar as forças e momentos que, atuando nas direções das deslocabilidades, equilibram o modelo na configuração deformada imposta. Isso vai ser visto mais adiante quando nós resolvemos a estrutura, só estou relembrando essa essência do método de deslocamento que é sempre utilizado. Nós já vimos isso no vídeo anterior e estamos resgatando aqui esse conhecimento. Consideração de barras inextensíveis, então a gente vai considerar que as barras não têm deformação axial, ainda considerando que isso sempre vai ser considerado junto com a hipótese de pequenos deslocamentos. Nós nunca vamos considerar barra sem deformação axial para grandes deslocamentos. Então, está sempre associado. E a junção dessas duas hipóteses resulta em uma simplificação para o comportamento cinemático, ou seja, o comportamento da configuração deformada do modelo de pórticos planos, no caso. Na verdade, também de qualquer tipo de pórtico, modelos estruturais de uma maneira geral. E pórticos planos com barras extensíveis e pequenos deslocamentos têm uma redução do número de deslocabilidades do tipo translação, ou seja, essa hipótese, barras extensíveis, como foi dito, ela só afeta um número de deslocabilidades externas, deslocabilidades do tipo translação. Então, para entender isso, nós vamos olhar primeiro um conceito, que é o conceito de lugar geométrico. O que é lugar geométrico? Lugar geométrico define as possíveis regiões do espaço em que um determinado ponto pode se localizar. Tá? Então, se nós considerarmos que o nosso pórtico tem barras extensíveis, mas pequenos deslocamentos, os nós superiores desse pórtico não podem ficar em qualquer posição nesse plano. Eles têm que estar numa região tal em que a hipótese de pequenos deslocamentos é válida. Isso é subjetivo, né? Dizer quando é que a própria definição de pequenos deslocamentos que nós fizemos, que é quando os resultados de análise para as condições de equilíbrio escritas na configuração indeformada e deformada são praticamente iguais. O que é praticamente? É subjetivo, mas enfim, cada nó tem uma determinada região em torno da sua posição indeformada, dentro da qual pode se adotar pequenos deslocamentos. Nós estamos aqui simbolizando isso através de um pequeno disco de raio R, ou seja, dentro desse disco, qualquer posição do nó dentro desse disco pode ser considerada pequenos deslocamentos. Esse disco é muito pequeno mesmo, tá? Então aqui está sendo exagerado. Isso aqui é o lugar geométrico de cada um dos nós superiores, tem esses dois discos, para barras extensíveis e considerando pequenos deslocamentos. Se nós também considerarmos aqui barras sem deformação axial, esse lugar geométrico fica mais restrito. Quer dizer, embora a gente não permite que as barras, no caso, só estou considerando aqui inicialmente as colunas inextensíveis, os dois pilares aqui do pórtico, esquerda e direita, os dois inextensíveis, sem deformação axial. Nesse caso, a gente vai ter uma restrição do lugar geométrico, ou seja, ele não vai ser qualquer lugar dentro do disco, ele vai ser ao longo aqui de um arco em que não se considera deformação axial. Quando nós juntarmos esse arco com o disco, que é muito pequeno, o que de fato nós estamos considerando é que esse arco é aproximado pela tangente e esse tangente é perpendicular, é transversal ao eixo da barra, ou seja, o que nós estamos de fato considerando é que os dois nós só podem se deslocar na direção horizontal. Tá? Então, isso tem a ver com a junção do fato que nós estamos fazendo pequenos deslocamentos com barras inextensíveis. Tá? Então, o lugar geométrico de cada um dos nossos superiores é uma reta perpendicular à coluna da esquerda ou da direita. Ou seja, os dois nós superiores só podem se deslocar na direção horizontal, que é o que nós já tínhamos adiantado. Tá? Então, os nós superiores não têm deslocamentos verticais, eles só têm deslocamentos horizontais. Essa aqui é, de fato, a hipótese que nós estamos considerando. Generalizando, quer dizer, os dois nós extremos de uma barra inextensível só podem se deslocar relativamente na direção transversal ao eixo da barra.
nunca pode haver deslocamento relativo dos nós de uma barra na direção do eixo indeformado da barra. Então, considerando aqui que tanto as colunas quanto a viga são inextensíveis, qual é a consequência disso? Os nós superiores não têm deslocamento vertical, então ele só pode ter um deslocamento delta aqui do nó esquerdo e do nó direito, mesmo delta, porque a viga também é inextensível, ou seja, a distância entre esses dois nós continua sendo esse comprimento da base aqui do porte. E esses dois nós continuam na mesma cota H, aqui H pequeno. Tá? Então, essa é a hipótese de barras inextensíveis que nós estamos fazendo. Veja que a rotação continua livre, mas as translações foram afetadas por essa hipótese de barras inextensíveis, em que a gente junta com a hipótese de pequenos deslocamentos. É fundamental entender isso, porque isso vai ser usado daqui para frente sempre, né, quando nós considerarmos barras inextensíveis. Há uma redução do número de deslocabilidades do problema, uma redução do número de parâmetros que nós precisamos ter para representar o comportamento desse pórtico em termos cinemáticos, em termos de deformação. Então, aqui, por exemplo, no caso de barras extensíveis, os engastes não têm nenhuma deslocabilidade, os apoios aqui de engaste não têm nenhuma deslocabilidade, são engastes, prendem todos os dois deslocamentos e a rotação, passo que aqui nós temos 3 deslocabilidades por nó em cada nó superior esquerdo, ou seja, um deslocamento horizontal D1, um vertical D2, uma rotação D3. Depois o nó da direita tem D4 horizontal, D5 vertical e D6 rotação. Então eu tenho 2 deslocabilidades do tipo rotação, DI, deslocabilidades internas é 2, é o D3 e o D6, e eu tenho 4 deslocabilidades externas, que são D1, D2, D4, D5. Quando nós temos barras inextensíveis, o que nós temos? D2 e D5 são nulos, porque não tem deslocamento vertical. D3 e D6 continuam existindo, mas também eu tenho que D4 é igual ao D1, é o mesmo deslocamento. Então, veja que agora nós só temos 3 parâmetros que definem a configuração deformada, no caso da barra inextensível, ao passo que nós tínhamos 6 parâmetros que definiam a configuração deformada desse modelo. Então, olha que nós já diminuímos de 6 para 3. É já um caminho de uma resolução manual do problema. Então, em geral, o que nós fazemos é uma renumeração das deslocabilidades. E aí uma prática, já foi adiantado, em que nós primeiro numeramos as rotações, as deslocabilidades internas, e depois nós numeramos as translações. Fazendo esse procedimento, as deslocabilidades que nós temos é D1, é a rotação do nó superior esquerdo, D2, a rotação do nó superior direito, D3 e D3 são as duas translações dos dois nós. Essa aqui é uma notação em que a gente usa essa setinha com tracinho na base para identificar a rotação e deslocamento, e aqui só a interpretação física dessas deslocabilidades. Então, D3 é o deslocamento horizontal dos dois nós superiores, e D1 e D2 são as rotações dos nós superiores, que como os nós são ligações rígidas, então as duas barras nas seções adjacentes ao nó têm a mesma rotação, nesse caso da barra da esquerda, o nó da esquerda a gente tem D1 e D1, para as duas barras chegam nesse nó, e na barra da direita tem D2 e D2, são iguais. Então, a mesma rotação, o ângulo é 90 graus entre as duas barras. Então, essa é uma questão interessante para a gente entender que foi reduzido o número de deslocabilidades externas. As rotações permaneceram a mesma. Temos esse mesmo pórtico, agora mostrado aqui no F-Tool. Eu coloquei aqui uma carga uniformemente distribuída, uma força uniformemente distribuída vertical para baixo. E nesse caso aqui eu tenho barras extensíveis, só mostrando aqui aço. Eu coloquei aqui perfis, nesse caso são perfis com altura de 60 para a viga, e então aqui está a viga selecionada com essa propriedade. O pilar então tem essa outra propriedade 30 por 30, e são os dois pilares que têm essa propriedade, e a configuração deformada é tal que existem deslocamentos verticais, porque a barra aqui é considerada extensível, mas se nós restringirmos a deformação axial dessas barras, como é que nós fazemos isso no F-Tool? A gente seleciona aqui essas 3 barras
E nesse menu aqui de deformação, eu vou retirar a deformação axial. O F2 vai desenhar essas linhas das barras no modelo mais grossas um pouco, mas se nós olharmos agora a configuração deformada, a gente vai ver que é parecida com a anterior, mas tem aqui uma diferença em que o nó permaneceu na mesma cota, né, horizontal. Então, só teve deslocamento horizontal nesse ponto. Então, aqui a hipótese de... veja que isso aqui no F2 é simplesmente eu não estou modificando os resultados dos valores, eu estou modificando a escala do deslocamento para a gente ver bem que o nó permanece na mesma cota horizontal, que é a hipótese barras inextensíveis. Esse aqui tem o mesmo deslocamento, os dois sempre têm. Embora a viga esteja fletida, a distância entre os dois nós superiores, a distância na direção horizontal, na direção do eixo indeformado da viga, não se altera. Tá? Então, isso é interessante. Para esse pórtico, nós vemos então que nós temos 3 deslocabilidades e aqui nós temos o nosso sistema hipergeométrico. Lembrando o que é o sistema hipergeométrico, é uma estrutura cinematicamente determinada, que é uma estrutura auxiliar. Estrutura cinematicamente determinada é uma estrutura que tem a configuração deformada conhecida, em que nós criamos através da inserção de apoios fictícios no modelo estrutural original. Nesse caso, como eu só tenho 3 deslocabilidades, eu só preciso inserir 3 apoios fictícios. E quais são? Eu não preciso inserir um apoio que prende o deslocamento vertical, porque o modelo já não tem deslocamento vertical nesse nó esquerdo nem no direito. Eu preciso colocar chapas fictícias, que são essas 1 e 2, para fixar as rotações que não foram afetadas pelo fato das barras serem inextensíveis, mas eu tenho que prender o deslocamento horizontal desse nó superior esquerdo. Vou colocar então um apoio do primeiro gênio, para apoio fictício do primeiro gênio, horizontal, prendendo o deslocamento. Ocorre que quando eu prendo o deslocamento do nó esquerdo, eu também prendo o deslocamento horizontal do nó direito. Por quê? Porque essa barra é inextensível. Então, basta colocar um apoio, pode ficar aqui na esquerda ou pode ficar na direita, tanto faz, é totalmente equivalente, porque D1, D3 e D3 são iguais para os dois. Se eu coloco o apoio 3 aqui no lado direito, vai prender também o deslocamento do nó que tem a chapa 1 e vice-versa. Tá? Então, nós vamos começar a ver agora que para colocar, para criar o sistema hipergeométrico, a gente tem que inserir menos apoios. Faz sentido porque a gente tem um número menor de deslocabilidade. A gente vai depois estabelecer regras para inserção de apoios do primeiro gênero para criação do sistema hipergeométrico. Tem determinadas regras, porque a gente agora perdeu aquela procedimento padrão de que um nó de um pórtico plano em potencial tem 3 deslocabilidades e vai ter número reduzido de deslocabilidades se nós tivermos restrições de apoio. Então, era um algoritmo para identificação de deslocabilidade muito simples. Agora, a gente tem que analisar o comportamento do modelo com base nessa hipótese de barras inextensíveis, o que faz com que a gente tenha alguns deslocamentos, algumas translações nulas e assim vai, que depende da topologia do modelo. Então, isso é um complicador. A gente reduz o número de deslocabilidades, mas ganha um trabalho extra que nós temos que fazer essa análise para identificar as deslocabilidades que o modelo tem. Tá? Agora, vamos entrar num conceito interessante, que é esse conceito de contraventamento. Para entender esse conceito, a gente vai olhar aqui um exemplo muito simples de 2 barras inclinadas. Eu tenho 2 engastes, eu tenho um nó conectado a esses 2 nós do engaste por 2 barras inextensíveis. Tá? Então, aqui, esses 3 nós formam um triângulo, né? Vamos dizer, tem os 2 nós da base e esse nó tem um triângulo. E se eu olhar à luz do que é o lugar geométrico de cada um dos nós pode ter, então, em relação ao nó superior, em relação ao nó da base esquerda, qual é o lugar geométrico que ele pode ter? Ele só pode se deslocar na direção perpendicular ao eixo dessa barra da esquerda.
que é essa linha tracejada que tem aqui. Esse é o primeiro lugar geométrico do nó superior em relação ao nó inferior esquerdo. Já se esse mesmo nó, a gente for analisar em relação ao nó inferior direito, ele só pode se deslocar na direção perpendicular ao eixo dessa barra da direita. Então, eu tenho dois lugares geométricos para esse nó superior, que são essas duas linhas tracejadas, e se eu tenho dois lugares geométricos, o que ocorre é que ele só pode ficar satisfazendo os dois lugares geométricos. E qual é o lugar geométrico que é a interseção dos dois? É a própria posição do nó, ou seja, o nó não se desloca. Ele não pode se deslocar se nós tivermos duas bases inclinadas, se nós tivermos esse triângulo, formando dois nós fixos, a translação, vão fixar o deslocamento do terceiro nó, que é unido por esses nós fixos por bases inextensíveis. Tá? O que é uma coisa estranha, assim, pode parecer, mas se eu aplicar, por exemplo, no momento, não vai haver deslocamento nenhum, nem vertical nem horizontal desse nó, só vai haver rotação. Parece que houve um alongamento das barras, a gente já falou sobre isso, quer dizer, mas é a hipótese que nós estamos falando, a barra flat, sem que a distância entre os nós da barra na direção do eixo indeformado se altere. É isso que nós estamos considerando como hipótese de barras inextensíveis e nós temos que conviver com isso. Então, um nó que estiver ligado a dois nós fixos à translação por duas barras inextensíveis não alinhadas, ou seja, que formando um triângulo, também fica fixo a translação. Isso é fundamental para entender a identificação de deslocabilidades externas quando nós temos barras inextensíveis. Então, nós vamos analisar aqui alguns pórticos a respeito dessa hipótese. Eu vou primeiro lá no F2, eu vou criar alguns modelos em que a gente tem barras inclinadas. Tá? O primeiro modelo vai ser uma continuação do que a gente estava fazendo antes. Retornando aqui para o nosso pórtico que nós estávamos trabalhando, eu vou colocar aqui uma barra diagonal. Se eu olhar a configuração deformada desse modelo, tem esse deslocamento, mas eu vou introduzir uma barra diagonal, simplesmente unindo aqui esses nós. Eu vou atribuir a essa barra um material que é o aço. Aqui já, então vou atribuir, aqui aplicando. Aí eu vou atribuir a esse material uma seção transversal que já tinha sido criada aqui, que é a seção que eu chamo de contraventamento, é um perfil também, em que eu vou associar, e eu também vou associar a esse pórtico uma condição de barra sem deformação axial, ou seja, não está selecionado aqui essa opção, e o F2 desenha isso aqui. Então, o que nós temos é um modelo contraventado. Eu posso até fazer uma articulação, duas articulações, ou seja, vai ser um tirante, de fato. Coloquei uma barra inclinada, e isso faz com que eu tenha um modelo travado, né? Ou seja, o que eu tenho aqui, a configuração deformada, existe só rotação dos nós superiores. O fato da barra inclinada estar aqui fez com que eu travasse ou contraventasse esse pórtico. Esse conceito é um conceito importante, começar a olhar as estruturas e ver que existem sempre estruturas, por que elas têm barras inclinadas? Então, a própria treliça ela é uma coisa cheia com várias barras inclinadas. Se você olhar o escoramento de estruturas, andaimes, sempre você vai ver que tem barras inclinadas. Essas barras são barras de contraventamento, barras que são necessárias. Se você não colocar isso, as barras se comportam fundamentalmente a flexão. E faz com que o modelo fique muito flexível, né? Com grandes deslocamentos excessivos, talvez. Mesmo considerando a hipótese de pequenos deslocamentos, mesmo considerando barras inextensíveis, sem as barras de contraventamento, os deslocamentos são grandes. Tá? Então, isso é interessante, a gente entende isso melhor quando a gente considera essa hipótese de barras inextensíveis, em que a gente tem essa questão da triangulação de formar
E a cada 2 nós fixos, se tiver um terceiro nó fixo, ele fica sem deslocamento. Então, esse é o que aconteceu aqui. Esses 2 nós da base são fixos, a translação. Esse aqui de cima, porque está ligado a eles por 2 barras inextensíveis e não alinhadas, formando um triângulo, também fica sem deslocamento. Por sua vez, se esse nó da direita aqui não tem deslocamento, e esse aqui da base também não tem deslocamento, esse terceiro nó, que é o nosso superior esquerdo, também não tem deslocamento, porque está formando aqui um triângulo entre os 3 nós. E então o triângulo é realmente uma forma rígida de translação. Mas, enfim, fica simples de entender a partir desse conceito da triangulação, e a gente vai explorar isso na hora que a gente estabelecer regras da identificação de deslocabilidade do tipo de translação. Por exemplo, nós vamos ver um pórtico com 2 pavimentos, e nós vamos ver uma situação em que o pórtico não tem nenhuma barra de contraventamento, tem uma só no primeiro pavimento e tem uma nos 2 pavimentos. De propósito, essa barra está sendo colocada no sentido inverso que foi utilizado anteriormente, ou seja, ela vai ficar comprimida. Na verdade, estou mostrando isso para dizer que o F2 não considera efeito de segunda ordem, então não faz diferença se é comprimida ou tracionada, ela vai contraventar da mesma maneira. Isso, na verdade, num projeto real de estrutura tem que ser levado em consideração esse efeito, que no caso da compressão de uma barra pode haver o problema da flambagem, pode haver uma perda de estabilidade por flexão, flexão induzida pela compressão. No F2, então, esse modelo, nós vamos ver aqui, já foi criado esse pórtico. Se eu analisar esse pórtico em termos de deformação, eu vou ver que ele tem deslocamentos laterais excessivos, mesmo não tendo deformação axial às barras, mesmo sendo inextensíveis. Mas as barras trabalham na flexão nesse caso, né? Então, a flexão vai provocar esses deslocamentos laterais. Aqui eu tenho esses deslocamentos todos excessivos. Então, esse modelo não está contraventado, né? E isso, para contraventar, eu tenho que adicionar barras. Nesse caso, como eu falei, vou colocar barras inclinadas nesse sentido, que vão provocar a compressão. Vou atribuir a essa barra o material aço, vou atribuir a essa barra uma propriedade de contraventamento, que é uma propriedade que já tinha sido criada, e também vou atribuir a essa barra uma propriedade de que ela não tem deformação axial. E aí eu vejo que a configuração deformada ficou bastante alterada, ou seja, o primeiro pavimento está contraventado, não tem deslocamentos horizontais, já não tinham verticais, porque as colunas são inextensíveis, mas não tem agora nem os horizontais. Os nós giram, o nó está aqui girando, mas não tem deslocamento. Então, só o primeiro pavimento foi contraventado. Se eu adicionar uma barra inclinada agora no segundo pavimento, também atribuindo como material aço, atribuindo essa mesma propriedade de seção transversal que foi criada aqui, que foi renomeada aqui de contraventamento, e atribuindo a propriedade de barra inextensível. O que a gente vê é que o pórtico ficou completamente contraventado, não tem nenhuma deformação nesse caso, como tem, nem flexão vai ter, né? Mas só vai ter esforço normal aqui, porque é como se fosse quase que um comportamento de trígono. As deformações axiais fixadas, né, nulas, vão trazer todo o comportamento axial. Só teria flexão aqui nas barras se tivesse cargas aplicadas aqui no modelo. Então, o próximo exemplo vai ser um pórtico também de 2 pavimentos, mas com várias baias. Aqui só tem uma baia, né? Agora nós temos esse exemplo, esse pórtico com 4 baias e 2 pavimentos. São 1, 2, 3, 4 baias. O que nós vamos mostrar aqui é que o contraventamento ele pode ser feito em uma das baias de cada pavimento. Tá? É evidente que isso depende de dimensionamento, depende de resistência das barras, enfim. Aqui a análise é que, por considerarmos barras inextensíveis, uma barra por pavimento inclinada, ela contraventa o pavimento inteiro. Tá? A gente vai depois ver isso através das regras que nós vamos traçar
para identificar deslocabilidades externas, ou deslocabilidades do tipo translação. A melhor maneira de entender esse contraventamento de um pórtico com várias baias só contraventando uma delas é no F2. Tá? Eu vou fazer isso agora. Eu tenho aqui modelado no F2 esse pórtico com 4 baias e 2 pavimentos sem nenhum contraventamento. Tá? Se eu mostrar aqui a configuração deformada, nós vamos ver que o pórtico tem deslocamentos laterais excessivos, porque ele não está contraventado, mesmo que as colunas e as vigas sejam inextensíveis, ou seja, os nós permanecem na mesma cota horizontal quando se deforma. Isso é o que nós já mostramos no caso de barras inextensíveis, mas pela flexão das barras há uma deformação grande da estrutura, ou seja, nós temos grande deslocamento. O que nós vamos fazer assim como nós fizemos no pórtico de uma baia, mas nós vamos contraventar este pórtico adicionando barras inclinadas. Eu vou fazer isso primeiro no primeiro pavimento, então vou adicionar uma barra aqui. Como já disse, o F2 ele não considera efeito de segunda ordem, então não faz diferença aqui o comportamento, a tração ou a compressão de uma barra. No caso real, uma barra que trabalhasse a compressão, ela não serviria como contraventamento, porque ela poderia perder estabilidade pelo fenômeno de flambagem, ou seja, a flexão induzida pela compressão. Mas no caso que nós estamos considerando isso, então ficou basta colocar uma barra inclinada, mesmo a compressão. Eu vou atribuir a essa barra um material aço, vou atribuir a essa barra uma propriedade também que já foi criada, que é uma propriedade de contraventamento. É só uma barra que tem alguma propriedade aqui realista que foi colocada. E, além disso, nós vamos também atribuir a essa barra tirar a deformação axial dela, ou seja, uma barra inextensível. Tá? Então, e agora eu vou mostrar a configuração deformada, e a gente vê que esta barra foi suficiente para contraventar todo o primeiro pavimento. Tá? E nós vamos explicar isso através das regras, que são chamadas regras da triangulação, que nós vamos ver em seguida, que são as regras para identificar deslocabilidades do tipo translação, deslocabilidades externas. Tá? E nós estamos vendo que os nós têm rotação, mas não têm deslocamentos, os nós do primeiro pavimento. Como o segundo pavimento ainda não está contraventado, nós temos aqui deslocamentos horizontais. Nós vamos entender isso através das regras e isso vai ficar bem claro. O que eu vou fazer em seguida é contraventar o segundo pavimento, adicionando uma barra inclinada. Agora eu vou colocar no sentido inverso, o sentido ficaria tracionado. Tá? Então eu estou atribuindo uma propriedade de aço, estou atribuindo uma propriedade de contraventamento, uma seção transversal de contraventamento. Aqui não tem nenhuma, é só uma questão de colocar uma seção realista, um perfil metálico aqui realista. Então atribuir, e também vou atribuir uma propriedade de não ter deformação axial, ou seja, uma barra inextensível. Tirei a deformação axial. Aí o que nós vamos ver é que este pórtico, na hora que eu desenhar a configuração deformada, não tem nenhuma deformação. Tá? Então, só se nós colocássemos aqui propriedade de barras, cargas transversais, é o que eu vou fazer aqui, que haveria então a flexão. Tá? Então eu vou selecionar aqui todas as vigas do modelo e vou criar uma propriedade aqui de uma carga uniforme distribuída, sei lá, um valor qualquer que eu vou colocar aqui, uma carga para baixo. Então todas as barras têm essa questão, e eu tirei os valores. E nós vamos ver que
Quando eu desenho a configuração deformada, agora sim a gente vê que existe flexão, mas a flexão é provocada pelas cargas, e isso vai induzir flexão também nas colunas. Mas o pórtico não tem deformação, deslocamento horizontal nenhum aqui, porque ele está contraventado. Bastou nós colocarmos uma barra inclinada por pavimento para que isso ocorresse. Nós vamos explicar isso através das regras de identificação de deslocabilidade, as chamadas regras da triangulação. Nós vamos estabelecer regras já para identificar deslocabilidades externas, e a gente perdeu aquela simplicidade que era a identificação de deslocabilidade quando nós tínhamos barras extensíveis, ou seja, que não tinha nenhuma restrição nas deformações das barras. A gente tinha, cada nó de um pórtico plano tinha em potencial 3 deslocabilidades, e assim a gente identificava muito facilmente as deslocabilidades. Quando nós temos barras inextensíveis, nós ganhamos em que a gente diminui o número de deslocabilidades, mas nós perdemos porque agora nós temos que fazer uma análise um pouco mais sofisticada de quais são as deslocabilidades. Por isso que nós vamos estabelecer regras para isso. Antes de estabelecer essas regras, nós vamos fazer isso, nós vamos identificar as deslocabilidades de uma forma indireta. Tá? Isso é mais simples fazer dessa forma. A maneira mais simples de determinar as deslocabilidades externas de um pórtico com barras inextensíveis é na criação do sistema hipergeométrico, da estrutura auxiliar cinematicamente determinada, que é utilizada nos casos básicos do método do deslocamento. É o sistema hipergeométrico. Na hora que a gente cria, nós vamos adicionando apoios fictícios. Esta é a maneira indireta. Para cada apoio fictício do primeiro gene que nós inserirmos para criar o sistema hipergeométrico, ou seja, para criar uma estrutura sem nenhuma deslocabilidade, nós vamos identificar uma deslocabilidade. Coloca um apoio, aquele apoio está associado a uma deslocabilidade. Tá? Então, vamos fazer desta maneira. Então, as regras são um resultado do que nós já vimos antes. Tá? Então, a primeira regra, ela se divide em duas partes. Isso aqui é o que nós já vimos, quer dizer, um nó que estiver ligado a 2 nós fixos à translação por 2 barras inextensíveis não alinhadas, ou seja, formando um triângulo, também fica fixo a translação. Portanto, não é necessário adicionar um apoio fictício do primeiro gene neste nó. Caso o nó só esteja ligado a um nó fixo por uma barra ou a 2 nós fixos por 2 barras alinhadas, deve-se adicionar um apoio para impedir o deslocamento na direção transversal ao eixo dessa ou dessas barras. Nós vamos ver isso também através de alguns exemplos, a criação dessas regras. Mas o fato é que se um nó já estiver ligado a um nó fixo de translação, por uma única barra, nós temos que impedir o deslocamento na direção perpendicular ao eixo dessa barra. A outra regra, porque às vezes aparece uma situação dessa, é quando nós temos um conjunto de barras formando uma triangulação, que pode ser inclusive só um triângulo. Esse triângulo, em termos de translação, barras inextensíveis. Esse triângulo, em termos de translação, ele se comporta como se fosse um corpo rígido. Tá? Então, o que nós temos que fazer nesse caso é impedir os movimentos de corpo rígido deste conjunto de barras que formam uma triangulação. Isso vai aparecer aqui num exemplo em seguida. A utilização dessas regras vai ser feita através de 3 exemplos, 3 pórticos planos. 2 já foram mostrados, foram os que nós vimos, inclusive, lá no F2. Tá? O primeiro exemplo é o exemplo de um pórtico com 2 pavimentos e uma baia somente. Tá? Então, se nós analisarmos o número de deslocabilidades utilizando as regras que foram colocadas, a gente vai ver o seguinte. Primeiro, os nós todos têm uma deslocabilidade interna. Essa regra só são para deslocabilidades externas. Depois nós vamos ver regras para simplificação do número de deslocabilidades com respeito às deslocabilidades internas, às rotações nodais. Mas agora só com respeito às translações. Então, o que nós fazemos é que nós vamos numerar inicialmente as deslocabilidades internas. Então, cada nó aqui dos pavimentos tem uma deslocabilidade interna. Então, nós colocamos chapas fictícias que prendem essas deslocabilidades internas. Nós estamos criando o sistema hipergeométrico. Os engastes não têm
rotação, então nós não colocamos nenhuma chapa. Então, DI é o número de deslocabilidades internas e é 4. Vamos ver que nesse exemplo isso não se altera. Agora, com respeito às deslocabilidades externas, às translações nodais, aí nós vamos usar as regras que nós acabamos de estabelecer. Então, esse nó que tem a chapa 3, por exemplo, ele está ligado a um nó fixo à translação, que é o nó da base aqui do lado esquerdo, e não está ligado a nenhum outro nó fixo à translação. Então, o que nós temos que fazer, pela regra 1, vamos impedir o deslocamento horizontal, porque este deslocamento horizontal é o que é perpendicular a essa barra vertical que une o nó que tem a chapa 3 ao nó da base do lado esquerdo. Então, eu insiro este apoio 5. Na verdade, se eu tivesse começado a analisar pelo lado direito, eu teria inserido o apoio 5 no nó que tem a chapa 4, mas não faz a mínima diferença, porque esse pavimento, a viga é inextensível, tanto faz eu colocar o apoio 5 do lado esquerdo do lado direito. Mas vamos colocar do lado esquerdo. Quando eu inseri esse apoio 5, o que eu fiz? Eu prendi o deslocamento totalmente do nó que tem a chapa 3. Neste momento, depois que eu inseri o apoio 5, o nó que tem a chapa 4, pela regra 1, ele está ligado a um nó fixo à translação, que é o nó que tem a chapa 3, ao outro nó fixo à translação, que é o nó da base aqui do lado direito, por duas barras inextensíveis e que não são alinhados, ou seja, os três nós aqui formam um triângulo. Ou seja, não precisa mais colocar nenhum apoio do primeiro gênero para impedir o deslocamento do nó que tem a chapa 4. Então, o apoio 5 foi suficiente para prender os deslocamentos dos dois nós do pavimento. Por isso que tanto faz eu colocar o apoio 5 deste lado ou do outro lado, que daria no mesmo. Sim, e aí agora eu vou analisar o pavimento de cima. É o mesmo raciocínio, né? Então, eu vou para o pavimento de cima, o nó que tem a chapa 1, ele está ligado a um nó fixo à translação, que é o nó que tem a chapa 3, mas ele está ligado a um outro nó, que é o nó 2, que não está fixo à translação. Então, eu tenho que fazer prender o deslocamento horizontal, que é o deslocamento perpendicular ao eixo dessa barra, que é a coluna superior esquerda. Ela é inextensível, só poderia deslocar na direção horizontal. Eu coloco o apoio 6 do primeiro gênero, o apoio fictício, que impede o deslocamento horizontal do nó que tem a chapa 1. Daí, então, eu vou verificar que o nó que tem a chapa 2 também, por triangulação, já está fixo à translação, e aí eu fixei totalmente a estrutura. Nesse caso, então, eu tenho, como eu inseri dois apoios fictícios do primeiro gênero, eu tenho duas deslocabilidades externas, que são os deslocamentos horizontais dos pavimentos. Então, DE, que é o número de deslocabilidades externas, é igual a 2. Seguindo adiante, se nós inserirmos aqui uma barra de contraventamento na estrutura, nesse primeiro pavimento, como foi o que nós fizemos lá no exemplo, lá no F2, o que nós vimos é o seguinte: o número de deslocabilidades internas, as rotações nodais, não se alterou. Então, barras inextensíveis não alteram o número de deslocabilidades internas, só externas. E, nesse caso, eu vejo que o primeiro pavimento está contraventado. Como é que eu vejo isso? O nó que tem a chapa 3 está ligado ao nó, os dois nós da base, que são fixos à translação, por duas barras inextensíveis, agora que tem essa barra inclinada de contraventamento, que não estão alinhados, ou seja, o nó que tem a chapa 3, com os dois nós da base formam um triângulo, ou seja, o nó já não tem deslocamento, o nó que tem a chapa 3. Por triangulação, o nó que tem a chapa 4 também está ligado a dois nós fixos à translação, ou seja, o nó que tem a chapa 3 e o nó da base do lado direito, ou seja, não tem translação, não precisa inserir um apoio do primeiro gênero nele. E eu vejo então que esta barra contraventou o primeiro pavimento. Não tem nenhuma deslocabilidade externa nesse pavimento, só interna. Se eu subir o segundo pavimento, eu não tenho contraventamento, então eu tenho, pelo menos razão anterior, que inserir um apoio do primeiro gênero fictício para impedir o deslocamento horizontal do segundo pavimento e aparecer. Então tem esse apoio 5 e ele poderia ter sido colocado do lado esquerdo, do lado direito, como a gente viu antes. Então o raciocínio é igual. Nesse caso eu só tenho então uma deslocabilidade externa, que é o deslocamento horizontal do segundo pavimento. Tem um total 5
deslocabilidades. Assim, a gente está identificando deslocabilidades de uma forma indireta, ou seja, através dos apoios fictícios, tanto chapas para prender rotação, quanto a primeiro gênio para prender deslocabilidades externas, e a gente está identificando deslocabilidade dessa forma indireta, através dos apoios que nós inserimos para criar o sistema hipergeométrico. Finalmente, aqui o nosso pórtico totalmente contraventado, que a gente chama de pórtico indeslocável, quando nós temos o número de deslocabilidades externas igual a zero, a gente diz que o pórtico é indeslocável. E nesse caso a explicação é porque o primeiro pavimento já estava contraventado por aquela barra inclinada, agora a gente fez a mesma coisa para o segundo pavimento. Eu coloquei uma barra inclinada e aí ela prendeu o deslocamento dos dois nós do segundo pavimento pelo mesmo raciocínio da triangulação. Então, DI é igual a 4, que não mudou, ficou exatamente 4 deslocabilidades internas, e DE igual a 0. O outro exemplo é o exemplo do pórtico de 2 pavimentos com 4 baias, e aqui nós vamos mostrar por que esse pórtico com apenas o contraventamento em uma das baias de cada pavimento já é suficiente para prender deslocamentos horizontais dos 2 pavimentos. Então a gente tem aqui um número de deslocabilidades internas, número de rotações nodais, isso independe de se a barra é inextensível ou não, e até por isso que a gente numera independente. Então a gente numera primeiro as deslocabilidades do tipo rotação, deslocabilidades internas, a gente coloca então apoios fictícios que são chapas que impedem a rotação dos nós. São chapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a ordem de numeração é totalmente arbitrária. Então, número de deslocabilidades internas, DI, é igual a 10. E, analisando, então, o número de deslocabilidades externas, as translações, a gente vê que o nó que tem a chapa 7, ele é um nó que está ligado a 2 nós fixos da translação por 2 barras inextensíveis, esse pilar, o segundo pilar aqui, e a barra de contraventamento inclinada, e eles estão formando um triângulo, ou seja, o nó que tem a chapa 7 não tem deslocamento nenhum. E aí, por triangulação, nós vamos ver que o nó que tem a chapa 6 também está ligado ao nó fixo da translação, que é o nó da base aqui na extremidade esquerda, e o nó que tem a chapa 7 está fixo da translação por causa do contraventamento do primeiro pavimento, e então o nó que tem a chapa 6 também não tem translação. Mesma coisa para o nó que tem a chapa 8, está ligado no nó que tem a fixa translação, que é o nó que tem a chapa 7, ao nó da base, então não tem translação, e por triangulação você vai em todos. O nó que tem a chapa 9 está ligado a 2 nós fixos de translação, o nó que tem a chapa 10 está ligado a 2 nós fixos de translação por 2 barras inextensíveis e não alinhadas, então eu não preciso mais colocar nenhum apoio do primeiro gênero para impedir o deslocamento horizontal deste pavimento, porque bastou uma barra de contraventamento para impedir esse deslocamento. Como já foi mencionado, isso óbvio que no caso real você tem que dimensionar essa barra para que ela tenha resistência para fazer esse impedimento, e nesse caso, inclusive, se ela trabalhar com compressão ou tração, vai ser diferente, porque a resistência à compressão é menor, porque tem o fenômeno de flambagem. Em muitas situações se coloca, então, 2 barras inclinadas com direções opostas, porque quando tem um efeito lateral num sentido, uma barra, a barra que trabalha a tração vai resistir, e a barra que está com pressão ela não vai, e quando tiver um efeito lateral no sentido oposto, inverte. A barra que estava com pressão passa a trabalhar a tração, e ela que vai resistir, e a barra que está com pressão não vai. Isso é comum, então, ver barras de contravento em X, né? Elas vão estar cruzadas. Não aqui no caso, como a gente não tem efeito de segunda ordem, tanto faz se tração ou compressão, então a gente bastou uma barra aqui. No caso, agora indo para o segundo pavimento, é a mesma coisa. Então eu vou analisar o pavimento de cima, começando pelo nó que tem a chapa 4, porque tem aqui uma barra inclinada de contraventamento, ligando o nó que tem a chapa 4 ao nó que tem a chapa 8, que está fixo a translação. E essa pilar aqui, que une o nó
tem a chapa 4 para o nó que tem a chapa 9. Então, são essas duas barras, os 3 nós formam um triângulo que não, como os nós 8, que tem a chapa 8 e 9, não tem translação, o nó que tem a chapa 4 também não tem. E aí, por triangulação, vai para todos os outros nós do pavimento. O nó que tem a chapa 5 está ligado ao nó que tem a chapa 4, que não tem translação, ligado ao nó 10, formando um triângulo. Aí, por triangulação, o nó que tem a chapa 3 também não tem deslocamento nenhum. Seguindo adiante, o nó que tem a chapa 2 também não, o nó que tem a chapa 1 também não. Ou seja, essa barra inclinada aqui do segundo pavimento foi suficiente para prender o deslocamento horizontal de todos os nós do pavimento. Bastou uma barra de contraventamento. Então, isso é para entender como é que a gente vai trabalhar com esta regra da triangulação. E vamos ver um exemplo seguido em que a gente vai estender e usar aquela regra 2 também. Este vai ser o último exemplo em que nós temos aqui um pórtico que só tem colunas, no primeiro pavimento só tem colunas na extremidade. E nessa primeira situação, eu não tenho nenhuma barra de contraventamento aqui nesse segundo pavimento. Na verdade, isso aqui tem um nome conhecido, isso aqui é chamada de viga Vierendel. Esse conjunto de barras aqui formando esse pavimento é chamado de viga Vierendel. Ela trabalha fundamentalmente a flexão às barras, né? Então, como não tem contraventamento, a resistência toda é feita pela flexão das barras. O que, em algumas situações, tem que existir, porque você não pode ter barra inclinada por algum motivo. Então, o que acontece numa viga Vierendel é que as barras, por trabalharem essencialmente a flexão, elas têm uma dimensão bastante grande, ou seja, as seções transversais têm que ser seções parrudas, né? E isso não é o nosso caso, aqui nós estamos fazendo dimensionamento, mas é só para ilustrar que existe esse nome viga Vierendel. Analisando aqui com respeito à regra da triangulação, primeiro, a numeração das localidades internas é colocar uma chapa em cada nó que não tem rotação, então só os nós da base não tem que colocar chapa, porque já não tem rotação. Então temos 8 deslocabilidades internas, 8 rotações nodais. E se nós vamos para analisar agora as deslocabilidades externas à luz das regras da triangulação, eu vejo, o nó que tem a chapa 5 não tem deslocamento vertical porque está ligado a um nó da base por uma barra inextensível, então eu tenho que prender o deslocamento perpendicular a esse pilar, que é o deslocamento horizontal, daí eu insiro o nó que tem a chapa 5, insiro um apoio 9 que impede esse deslocamento horizontal. De novo, a gente poderia ter colocado esse apoio 9 em qualquer um dos nós do pavimento que nós prenderíamos o deslocamento horizontal. Mas aqui vai ficar mais simples de entender colocando aqui na extremidade esquerda. E aí eu vejo que o nó que tem a chapa 6, pela regra da triangulação, ele está ligado ao nó que tem a chapa 5, mas só os outros nós aos quais ele está ligado tem translação ainda. Então, o que eu tenho que fazer é impedir o deslocamento na direção perpendicular ao eixo dessa barra que une o nó 6, que tem a chapa 6, ao nó que tem a chapa 5. Então, eu insiro esse apoio 10 que impede o deslocamento vertical desse nó que tem a chapa 6. Seguindo nesse raciocínio, o nó que tem a chapa 7 está ligado ao nó que tem a chapa 6, que não tem mais deslocamento depois que eu inseri o apoio 10. O nó que tem a chapa 8, ele também não tem deslocamento nenhum. Entretanto, esses 3 nós, 6, que tem a chapa 6, tem a chapa 7 e a chapa 8, eles não formam um triângulo, porque essas duas barras aqui, elas estão alinhadas. Tá? Então, ainda existe a possibilidade desse nó se deslocar na direção transversal às duas barras horizontais, essas duas vigas, na direção vertical, ou seja, na direção perpendicular às barras horizontais. Então, nesse caso, eu tenho que inserir ainda um apoio fictício do primeiro gênero para impedir esse deslocamento vertical do nó que tem a chapa 7. Tá? Então, porque não tem os pilares aqui, eu tive que colocar o apoio 10 e o apoio 11 aqui para impedir os deslocamentos verticais desses dois nós. O nó que tem a chapa 8, ele já ficou com o deslocamento preso, porque por triangulação aqui ficou ligado ao nó que tem a chapa 7, ao nó que da base, ele não tem deslocamento. Mas ele já não tinha deslocamento mesmo horizontal, porque essas 3 barras são inextensíveis e o apoio 9 impediu o deslocamento horizontal dos 4 nós do pavimento. Seguindo adiante, indo para o pavimento seguinte, eu vejo que
eu só preciso inserir um apoio fictício do primeiro gênero para impedir o deslocamento horizontal de todos os 4 nós do pavimento superior. Isso porque agora eu tenho esses pilares no meio e então eu não tenho, o nó que tem a chapa 2 e o nó que tem a chapa 3 também não tem deslocamentos verticais. Então, seguindo o mesmo raciocínio que nós fizemos no exemplo anterior, a gente vai ver que só precisa inserir o apoio fictício 12 do primeiro gênero para impedir o deslocamento horizontal dos 4 nós do pavimento. De novo, esse apoio 12 podia ter ficado em qualquer um dos 4 nós do pavimento que impediria o deslocamento horizontal de todo o pavimento. Tá? Então, o que nós temos aqui é número de deslocabilidades internas é igual a 8 e número de deslocabilidades externas, DE, é igual a 4. Nós vamos seguir adiante nesse exemplo, adicionando barras inclinadas de contraventamento. Por exemplo, eu vou inserir aqui uma barra inclinada bem no meio. Isso deixou de ser uma viga Virendell. Uma viga Virendell é aquela que não tem barra de contraventamento nenhum. Então eu tenho agora, seguindo o mesmo raciocínio que nós fizemos, eu tenho que inserir o apoio 10 e o apoio 11 do mesmo jeito. A diferença agora é que para o segundo pavimento, eu tenho agora um triângulo aqui formado pela nó que tem a chapa 2, o nó que tem a chapa 6 e o nó que tem a chapa 7. Depois que foram inseridos os apoios 10 e 11, ele também fica fixa a translação. Então o nó que tem a chapa 2 também fica fixa a translação. E aí, por triangulação, eu vejo que o nó que tem a chapa 1 também está fixa a translação, o nó que tem a chapa 3 também está fixa a translação, o nó que tem a chapa 4 também está fixa a translação. Todos eles estão ligados a 2 nós fixos. A translação por 2 barras inextensíveis e não alinhados. Dessa forma, eu não preciso inserir o apoio 12, aquele que impede o deslocamento horizontal do segundo pavimento, porque agora, como tem uma barra inclinada, o pavimento superior ficou indeslocável também. E nesse caso, então, o que a gente tem, número de deslocabilidades internas, que não se alterou, é igual a 8, o número de deslocabilidades externas agora é menos 1, é 3 total. Então, temos 11 deslocabilidades no total. Seguindo adiante, agora nós vamos inserir mais uma barra inclinada, nesse caso aqui, na baia esquerda aqui do segundo pavimento, e o que nós vemos é, depois que eu inseri o apoio 10 para impedir esse deslocamento vertical do nó 6, o que eu fiz foi que já por ter uma barra inclinada, vejo que o nó tem a chapa 1 também ficou fixa a translação. Está ligado ao nó que tem a chapa 5, que está fixa a translação depois que eu inseri o 9. Está ligado ao nó 6, que está fixa a translação depois que eu inseri o apoio 10, então ele ficou fixo a translação porque aqui forma um triângulo, esses 3 nós. E aí, por triangulação, eu vejo que o nó que tem a chapa 2 também fica fixo a translação. O nó que tem a chapa 7 agora, ele também não tem translação. Na verdade, é uma análise um pouco mais sofisticada, mas a gente vai vendo que é assim mesmo. Está formando, então, uma triangulação. E aqui eu tenho esse nó que tem a chapa 7, está ligado ao nó que tem a chapa 2, fixa a translação, está ligado ao nó que tem a chapa 6, fixa a translação, fica também fixa a translação. E por triangulação, o nó que tem a chapa 3 também está ligado a 2 nós, fixa a translação por 2 barras extensivas, fica fixo, e assim a mesma coisa o nó que tem a chapa 4. Ou seja, eu não preciso inserir mais nenhum apoio do primeiro gênero. O que eu tenho aqui é o número de deslocabilidades internas continua sendo 8, mas as externas agora é só 2, em B, né? E seguindo adiante, o que eu tenho aqui é um pavimento totalmente contraventado, com todas as diagonais, todos os 3 painéis, e eu não consigo analisar isso seguindo essa regra da triangulação, porque a regra 1 da triangulação, né? Porque eu nunca vou encontrar 2 nós fixos a translação para achar um terceiro. Mas aqui tem a regra 2, por isso que tem a regra 2. Quer dizer, esse conjunto de barras aqui, que nós contraventamos todos os 3 painéis, ele forma uma triangulação. O conjunto de barras forma uma triangulação, se comporta, para fins de translação, como se fosse um corpo rígido. Então, o que nós precisamos é inserir os apoios necessários para impedir esse movimento de corpo rígido. Qual é o movimento de corpo rígido que a gente tem no plano? A gente tem deslocamento horizontal, deslocamento vertical e um giro, uma rotação. Antes de inserir o apoio fictício 9, esse pórtico ele não pode se deslocar na vertical, porque essas pilares aqui da extremidade são inextensíveis. Ao mesmo tempo, ele também não pode girar, porque se ele girasse, eu teria que ter um deslocamento vertical do pilar esquerdo e vertical, uma deformação
axial aqui do nó, do pilar esquerdo, uma deformação axial do nó que tem a barra direita. Isso formaria uma rotação desse conjunto de barras aqui. Então ele não tem também giro, então não tem deslocamento vertical, nem tem o giro. Ele só poderia ter um deslocamento horizontal. E então nós temos que impedir esse deslocamento horizontal desse conjunto de barras formando essa triangulação, e daí eu insiro então o apoio 9. Lógico, até que, pelo que nós já vimos construindo esse exemplo, adicionando uma barra inclinada em cada situação, então a gente estava vendo que estava decrescendo o número de jogabilidades externas e a gente tinha duas, agora com todas as diagonais inseridas, a gente tem apenas uma e faz sentido. Esse apoio fictício do primeiro gênero ele poderia ser colocado em qualquer um dos nós aqui desse conjunto de barras que forma uma triangulação e daria no mesmo. Na verdade, ele impede o deslocamento horizontal, que é igual de todos os 8 nós aqui de cima. Então isso conclui o que nós vimos agora em termos de barras inextensíveis, são as regras para triangulação. Nós vamos ver exemplos, na verdade, de solução, pelo menos deslocamentos, considerando barras inextensíveis, nós vamos ver isso adiante. Mas antes de fazer isso, nós vamos entrar em uma simplificação com respeito às deslocabilidades internas, com respeito às rotações. Então, isso é assunto da próxima aula, vai ser o próximo vídeo em que nós vamos tratar disso. Na verdade, na próxima aula nós vamos ter 2 vídeos em 2 partes. A primeira parte vai resolver um exemplo com barras inextensíveis, vai em pórtico simples, mas com uma articulação, que é o mesmo exemplo que a gente já viu antes, com pórtico com 6 deslocabilidades, com barras extensíveis. Então, vou repetir o exemplo agora, considerando barras inextensíveis. E a segunda parte nós vamos entrar, então, com algumas simplificações para diminuir o número de deslocabilidades do tipo rotação, deslocabilidades internas, para o caso de rótulas. Isso a gente vai ver na próxima aula, ou seja, nos próximos 2 vídeos.